seu Morning Show. É isso aí, bora então para mais um episódio aqui do nosso Breakfast. Olha, e nesta semana vamos tomar um café muito legal, falar de maternidade. Café da manhã lembra maternidade, não lembra? A mãe prepara pra gente, não prepara? A minha sim. preparava. Só Lembra a correria de uma mãe, né? Pra Exatamente. preparar um café da manhã. Olha, muito legal. E essa semana aqui a gente tem uma convidada super especial que fala muito sobre maternidade, né, Bru? A gente vai conversar com a Stephanie Ercolim. E é muito legal a história da Sté, porque ela realmente se tornou uma blogueira sobre maternidade. Ela criou o Maternando a partir das vivências dela. Então, é muito legal poder ter esse bate-papo com histórias reais e uma mãe real, né, Sté? Sim. Bom dia. Bom dia. Obrigada pelo convite, gente, primeiramente. Quero agradecer. E olha, a gente tá falando de café da manhã, e eu falei, ó, é uma correria mesmo café da manhã pra mãe, viu? Porque a gente já acorda, já tem toda a correria, mesmo tendo uma rotina. Exato. Você fala assim, tô me programando pra rotina do dia, vai sair tudo de fora, não adianta. Você monta uma rotina pro negócio ficar menos bagunçado. Exatamente, é exatamente isso. Você monta uma rotina pra você ter um pouco menos de dor de cabeça, digamos assim, né? A Malu tá com quanto tempo agora? A Malu tem 3 anos. 3 anos agora. E Sté, eu quero, antes da gente conversar sobre a sua vida, falar que eu realmente admiro muito seu trabalho, porque Obrigada. eu não sou mãe, eu não faço ideia de quando você é mãe, tá totalmente fora dos meus planos. Mas eu gosto muito de consumir o seu conteúdo, porque é aprendizado, né? Sim. E na verdade, esses conteúdos de maternidade real que estão aparecendo cada vez mais, sem aquela cobrança da mãe tem que ser 100% perfeita, é muito importante pra conseguir fazer com que esse processo seja um pouco menos doloroso, né? Porque é muito amor e muita dor, né? Muita, assim. Na verdade, é que sempre romantizaram a maternidade, né? Nunca falaram a verdade da maternidade. Porque, assim, se você falava, você era julgado. Então, hoje em dia, graças a Deus, né? As redes sociais, tem muitas mães contando mesmo que passaram sobre a realidade, falando do dia a dia, como é cansativo mesmo, porque assim, não é porque você tá reclamando que você tá triste ou alguma coisa que você não gosta do seu filho ou que você não tá gostando de ser mãe, não é isso. É que é cansativo mesmo, né? Sim. Então, graças a Deus, hoje a gente consegue falar e expor muito bem esse lado materno e trazer para as mulheres, né, acolher as mães, que isso que é o mais importante. E fazer com que uma mãe acolha a outra mãe, que ela entenda que temos esses ciclos e que vai passar, sabe? Sim, e quando você começou a tratar desse assunto como profissão mesmo, foi depois da sua gravidez. Eu quero até já perguntar, porque eu sou leiga nesse assunto, pra saber sobre depressão pós-parto. Porque a gente sempre ouviu falar sobre depressão pós-parto, mas tem várias outras nomenclaturas, né? Porque uma coisa é diferente da outra. Totalmente. Na verdade, assim, eu comecei a tratar, a cuidar dessa parte do mundo materno, porque, na verdade, o Maternando surgiu depois que eu tive a Maria Luísa. Eu tive, a gente fala assim, tem a depressão pós-parto e tem o baby blues. Sim. A depressão pós-parto é quando você tem medicação, você passa por tratamento, você continua tendo um tratamento. Sim. Então, é uma depressão, só que uma depressão pós-parto. Tá? O baby blues, que foi o que eu tive, é uma descarga emocional que dura 15 dias. Então, o nome é bonitinho, mas é uma avalanche, né? Nossa senhora, que avalanche, viu? Eu lembro que... Avalanche. E você falou isso do nome, Walter? A primeira vez que eu ouvi falando sobre isso, eu olhei, entrei pra ler e eu tava entrando com essa ideia também. Eu falei, gente... Que coisa que é isso que fofinha. acontece? Aí quando eu comecei a ler, eu falei, meu Deus. É muito... por aí. E é uma E é muito descarga intenso. Muito intenso, muito intenso. E vem do nada. E vai embora do nada. E o que você sente? O que você sentia? Olha, o meu caso, eu vou falar da experiência que eu tive, porque eu recebo relatos de outras mães, então pra cada mãe é de um jeito diferente. Diagnosticadas com baby blues e com outros sintomas. Exatamente. Então, o meu caso foi assim, eu ficava muito desesperada. Se alguém pegasse minha filha, pudesse passar doença pra ela. O cheiro, às vezes a pessoa tinha fumado, tava com cheiro de cigarro, e eu falava, meu Deus, vai fazer intoxicar mal. minha filha. Sim. Qualquer doença que pegasse, sabe, poderia passar pra minha filha. Então, a minha tática, hoje em dia eu dou risada falando isso. Quando eu sabia que alguém ia vir, eu enfiava minha filha no peito pra amamentar, porque daí ninguém vai querer arrancar a filha do peito da amamentação, né? Então eu deixava a Maria Gente, grudada. mas tadinha, imagina a ansiedade disso. Porque me gerava desespero, porque às vezes a pessoa via com perfume super forte pra visitar. Pessoa sem noção, né? Entendeu? Então, tinha essas cobranças, assim. Então, isso desencadeia.
É a ansiedade, é o desespero, é a tristeza, né? É a angústia. São todos esses sentimentos. Uma crise de choro que eu tinha excessivamente. Isso tem a ver com o lance de ser primeira vez? Acontece mais com mães, porque a Malu é sua primeira filha. Sim. Ou não tem relação? Não tem relação. Assim, a depressão pós-parto e o baby blues acontece se alguém, assim, pode ser, né? A maioria das chances de ter é quem já teve uma depressão. Ah, entendi. Tem Na uma predisposição. infância. Exato, perfeito. Sim. Então, isso já teve. Eu já tive, quando eu era mais nova, né? Depressão. Então, isso só voltou, porque é assim, a descarga emocional que a gente acaba passando. Porque é no dia do parto, tudo que aconteceu no parto, pós-parto, amamentação. Então, são todas as Os coisas que hormônios do influenciam. corpo totalmente diferentes, Exato. né? E assim, o baby blues, né, que foi o meu caso, não necessariamente acontece no dia que você teve o bebê, você já começa. Pode vir daqui uma semana, que é quando o corpo abaixa a adrenalina, e daí vem toda a E de responsabilidade. repente você entrou naquela rotina, você entendeu que teu Perfeito. filho saiu da sua barriga. Perfeito, é exatamente isso. Cara, então, como intenso. também pode ser que foi o meu caso, a primeira vez que chamou atenção, assim, que eu vi que eu estava com um problema emocional, foi no último dia que eu estava no hospital. Então, eu já senti que tava alguma coisa Tinha alguma coisa acontecendo. estranha. Exato. Agora, de tudo isso que você falou, relatou aí, a gente percebe que é uma diferença que é um excesso de proteção, né? Você quer realmente botar a criança numa bolha Exato. e que ninguém chegue perto, né? Exato. As outras pessoas que relataram ter a mesma síndrome também, elas tinham essa coisa da superproteção também Não. ou eram outras coisas? Outras O que é? O coisas. que rolava? Tinha, assim, eu tenho relatos de mães que falam que não queria contato com o filho. Aí porque a tinha rejeição. medo. Exato. Não, e daí Porque tem que... Porque tinha medo que pudesse ferir, pudesse fazer alguma coisa pro filho. O modo de Nossa. pegar, o modo de segurar, É poder porque derrubar. é muito frágil, né? Exato. É muito assim. Eu não carrego recém-nascido. Então. Pessoas próximas, às vezes falam, não, carrega, você faz assim. Eu falo, não. Tinha mães também que tinham Ah. essa questão, né, de receber visitas, que ficava com isso, só que daí nem abria a porta. Já nem recebia. Tinha mães que, assim, não tinha contato, não queria que o marido chegasse por perto, que ela queria administrar tudo. Assim, não chegar nem por perto, assim, o marido nem ficava dentro da casa, tá? Então ela quis assumir sozinha a responsabilidade. Você vai... Tipo, você vai pra casa da Vai pro spa. sogra, vai pra onde você quiser. Eu vou cuidar dele. Eu vou cuidar. Então, por causa disso, do medo que o marido não soubesse cuidar do bebê. Então, são Caramba. diversos relatos, assim. Pra cada pessoa é de um jeito, conforme como foi a relação do casamento, depois, né? Enfim. Não, e é tem difícil, um porque é uma momento coisa ali. totalmente incontrolável, né? Se a Totalmente. pessoa que tá na relação, ela levar aquilo pro pessoal, aí vai gerar um outro problema e é uma bola de neve gigantesca, né? Exato, exato. E assim, o baby blues, ele dura em torno de 15 dias. Tá? É o tempo. Entendi. Pode ser que pra alguma A pessoa. intensidade é grande e esses Isso. 15 dias Nesses parecem... 15 dias. Mas assim, não é uma regra. Tipo, deu 15 dias, acabou, a pessoa já melhorou. Sim, É em média. uma Mas é média. em média, isso. Porque costumam, né? Sempre tem os estudos que costumam aparecer, que é assim, de 15 dias é o baby blues. Passou de 15 dias já começa a ser a depressão pós-parto, porque daí entra com medicação. Porque o baby blues não tem medicação. Sabe, assim, é muito difícil quem tem o baby blues tomar uma medicação para depressão, Tá. para ansiedade, pro choro. Tanto que eu não tomei medicação. Mas você conseguiu perceber durante ou você percebeu e daí você foi estudar depois que tinha passado? É possível ter essa percepção enquanto você está passando por isso? Então, é que assim, por esse lado meu de curiosa, de jornalista, digamos Aham. assim, eu comecei a notar, porque eu estava muito cansada, eu estava tendo uma crise de ansiedade, a crise de choro. Eu comecei a falar, gente, será que eu tô com depressão? O que será que é? Porque assim, eu me recordo do momento que desencadeou isso. Eu lembro que minha mãe chegou e falou, ó, sua tia vai te visitar. E eu gosto dessa minha tia. Sim. Me deu uma crise, ela falou assim, ela não pode vir. Deu um ela não pânico. pode vir. Não, ela não vai vir. E do nada, assim, ó. E eu chorava pra minha mãe e falava, mãe, eu não quero. E eu sentia culpa de falar pra minha mãe isso. Mas você tinha que falar, porque era o que tava Eu te tinha que incomodando. falar. E eu não conseguia explicar qual que era o sentimento. No mesmo momento que eu falava, mãe, eu não quero que ela venha, eu tô com medo, não sei o quê. Minha mãe me disse, tá tudo bem. Eu não conseguia explicar, sabe? Então, era assim, eu me sentia mal por estar falando isso pra minha tia, porque eu gostava, né? Sim. Gosto da minha tia. Então, qual que era o motivo de estar fazendo tudo isso? Sim. E daí, durante a noite, que é assim, a depressão e o baby blues são muito parecidos por causa também desse aspecto. Quando começa a atacar a crise, que a gente começa a ficar mais triste, que mexe todo com o emocional, é a partir da fase do fim da tarde pra noite.
que é o tempo escuro, que é a Sim. tempestade, né, Aquela que a gente costuma transição, falar, né? transição, Que é um noturna. tormento pra muita gente, isso Exato. normalmente já, porque tem gente que É, não gosta, se exato. sente meio Tem índices. depressiva já, né? Então, Tem índice de pesquisas do domingo, Aham. nessa fase que não fica nem claro nem escuro, sabe? exatamente. E vai pra noite. E é Então aí que isso começa a piorar. Tanto que, assim, eu percebi que durante a manhã e a tarde eu estava bem. E daí depois, começava a um chegar start. o horário, assim, das 6 horas da tarde, eu começava a ficar nervosa. Começava a passar mal mesmo, dar uma crise de ansiedade. E falei assim, meu Deus, vai chegar a noite, como que eu vou fazer? O que que vai ser? É exaustivo. Toda aquela pressão. É o pânico, né? O pânico, literalmente o pânico. Agora, o que você estava falando aí, Stephanie, é um negócio muito, muito interessante, porque assim, eu lembro quando meu filho nasceu, né? A primeira coisa que eles fazem, assim, pelo menos o procedimento que teve no hospital quando meu filho nasceu ali e tal, mãe vê, pesa, tudo tal, aí já vai para aquele primeiro banho. E eles já arrastam o pai junto para Sim. fazer aquele primeiro banho. Obviamente dá um receio, né? Porque viu, é um ser super frágil, né? Mas a forma como eles passam isso naquele momento, ali, pelo menos para o pai, é uma coisa que passa a segurança. Olha, pode fazer isso, tal, vai desse jeito aqui tal. Sim. E isso me deu uma segurança para passar depois para minha esposa isso em casa, né? Porque ela não passou por essa experiência, ela estava lá em recuperação, aquela coisa toda. Você acha que essa coisa, mesmo que aconteça um treinamento antes, porque tem, né? Tem. Em todo esse processo da gravidez, tem alguns cursos, alguns treinamentos que alguns convênios até oferecem, né? Para gestante. Você acha que isso ajuda? Você fez isso e não adiantou absolutamente nada? Depois você realmente estava com essa sensação de travar teu filho, a tua filha no caso, né? E porque ela saiu dentro de você porque está protegida, né? Sim. É um mundo novo para ela e para você expor a ela a esse mundo Sim. foi uma tortura também. É um pouco disso, embora não tenha remédio, nada, um pouco que explica isso, talvez seja essa super proteção, esses 9 meses carregando ali, é seu, e daí quando você vê que aquilo tá pro mundo, né, que é a primeira sensação, aí bate Você essa falou a bad frase. toda. Foi perfeito. Você falou uma frase que quando eu tava no meu período de baby blues, a psicóloga falou pra mim, Stephanie, escuta uma coisa e guarda essa frase. Filho é pro mundo. Você vai proteger, você vai amar, você vai cuidar, você vai fazer de tudo, mas filho é pro mundo. E eu guardei essa frase. Foi essa frase que me tirou do baby blues. Porque eu guardei isso. Eu falei, eu vou amar minha filha. Porque vai chegar um Porque momento- ela é pro Sim. mundo. Porque nessa questão minha de ser uma super mãe, da mãe ursa, né? De ficar totalmente por cima, de querer proteger, era isso. Eu falei, gente, e eu tive que entender, e eu ficava repetindo diversas vezes isso na frente do espelho, sabia? Eu não contei isso pra ninguém. Não, mas A é Malu é importante pro pedia, mundo, a isso, Malu é né? pro mundo. Eu falava, filho é pro mundo, filho é pro mundo. Porque é muito fácil entender isso quando Porque você tá eu- de fora, mas daí quando você tá vivenciando Não, é outra é. E parada, aqui, né? assim, também, e só voltando na pergunta Ah. que você me fez, eu não fiz nenhum curso voltado pra maternidade, nem Aham. nada. Mas eu acho muito importante, não vou falar de curso, mas eu acho muito importante Buscar informação. buscar informação, os pais estarem, né, conversando acompanhamento com do alguém. casal, né? Exato. Tem que ter muito apoio. O homem e a mulher, o casal, estar unidos para conversar, falar sobre os medos, as inseguranças. Porque, assim, um filho é totalmente diferente do outro. Uma gravidez Total. é totalmente diferente da outra. Aham. Então, independente de Sim. qualquer coisa, você pode falar, eu tô super segura, já saí da banho, já dei banho. A hora que nasce, é outra coisa. outro papo, São outras é. coisas que acontecem. Sim, o né? Walter comentou sobre a questão do banho. Naquele momento, você com o suporte, se sentindo seguro, mas você viveu uma experiência, mas podia ser que você chegasse na sua casa e na hora que você fosse dar o banho, você falava, meu, Sim. tá, aquela hora aconteceu, mas e agora? Sou eu e eu. Então, mas né? nesse ponto que eu quero chegar também, que é uma coisa que realmente aconteceu, e aí dá um relato também. É. Porque quando... Eu lembro que eu fui buscar minha esposa e meu filho no hospital, né? Que eles tiveram alta e Sim. tal. E primeiro que a família quer fazer uma festa, quer esperar. Eu falei, não vai ninguém. É, Nós isso é vamos excelente, buscar né? e Pelo amor de vamos Deus. receber em casa. Perfeito. E a gente precisa se adaptar primeiro. E é uma sensação assim, né? E até, eu lembro que a hora que abri o portão da garagem, né? E eu entrei com o carro, eu lembro que eu olhei pra ela e falei assim, agora É somos nós. Nós com Nossa. nós aqui. Nossa, é. Né? E aí o primeiro banho, eu lembro que a gente dava o primeiro banho junto, um segurava, outro... Com todo aquele Sim. cuidado, né? Porque assim, tudo bem, teve essa experiência no hospial, mas lá Mas lá não tava tem com ninguém, não tem suporte, suporte. né? Aí Nossa. eu tinha 1% de experiência, né? Sim. Então, esse acompanhamento, essa parceria é super importante, né? Porque quando falta isso, fica complicado para os dois, né? Mas
Cara, eu tô achando um negócio assim. Contar uma experiência. Assim. Porque todo mundo que deve estar acompanhando a gente se identifica de uma certa Sim, forma, né? Ou com conhece certeza. alguém tal que passou por isso, alguém que teve dificuldade, que não sabia como fazer tal. E essa dependência que o bebê tem da mãe também, que é super natural também, porque, viu, você tem um período, né, que não é curto. Exato. Que é uma você e exclusividade pra você. manter vivo, né? Na verdade, ele não tá dentro de você, mas ele tá colado o tempo inteiro, né? O tempo todo. Nós temos o contato, né, de conversar, do banho, de tudo ali, né? De você estar próximo do bebê, tá conversando. E assim, mesmo que você não esteja conversando, o bebê tá reconhecendo sua voz o tempo todo. Sim, você tá o tempo todo total. falando com Ele tá alguém. te conhecendo, Ele né? tá te conhecendo, exatamente. E ali, né, a partir do momento que você vê... E uma das coisas, até voltando no assunto, assim, também, que desencadeou a questão do Baby Blues... É porque eu sou filha adotada, né? Eu sou filha Sim. adotiva. Então, o que acontece? Essa descarga também veio. Então, veio assim, minha filha, assim, inconscientemente, né? Porque eu lido muito bem sobre adoção. Mas inconscientemente veio, ela é do meu sangue. Ela é a única pessoa ligada ao meu sangue. Então, assim, Olha. da minha história de vida. Sim. Né? Porque Nossa, que doido então isso, veio né? Porque é todas algo que... Então, foi isso mesmo, da superproteção. Entendi. Entendeu? Então veio uma história da adoção mesmo que estava inconsciente. E como foi na sua Entendeu? vida, Esté? Falando primeiro de você. Porque daí no momento do nascimento da sua filha, você descobriu essa outra vertente que provavelmente você não tinha parado pra pensar em outros momentos. Sim, Como sim. foi na sua vida a questão da adoção? Você sempre soube? Sempre soube, sempre soube. Minha mãe, desde quando eu era criança mesmo, assim, eu me recordo de consultas onde eu passava e todo mundo falava. E ela falava pra todo mundo, ela é minha filha do coração, ela é minha filha do coração, Porque minha filha do coração. eu não tenho nenhuma vivência próxima de uma situação de adoção, mas eu leio muito sobre o assunto e falam que isso é muito importante, né? Muito, Então você muito. sentiu essa diferença? Total. E falando contar. também, e hoje em dia, pais conversam comigo pra saber como contar. pros porque filhos, você viveu, né? Exatamente. E como conversar? Porque assim, a minha mãe, ela nunca chegou e sentou e falou assim, olha, você é adotada. Eu não me lembro de uma conversa Ela não assim. usou, de uma ela conversa não usou pontual. esse termo. Nunca. Então, sempre foi assim, ela é filha do coração. E eu sempre achei lindo escutar isso. Ela é filha do coração, ela é filha do coração, ela é filha do coração. E uma vez, eu lembro que aí teve pra fazer um exame, alguma coisa, da minha mãe falou, ela é adotada. E já tava tudo bem, porque eu sempre escutei que eu era filha do coração. Sim. Não foi um Já baque pra preparou. você, porque... Exato. Sabe? Então, sempre ela tratou muito bem disso. Tanto que eu lembro que teve uma vez, uma das escolas, quando eu era mais nova, e teve uma pergunta, que isso até hoje ainda eu fico meio intrigada com essa pergunta, que foi assim, pergunta pra sua mãe, que era mês do Dia das Mães, pergunta pra sua mãe como que era a gravidez, como foi esperar o bebê, alguma coisa assim. E eu me senti mal. Eu falei, como que eu vou perguntar pra minha mãe isso? Porque eu já sabia que eu era adotada. Falta de habilidade de quem tava ali Mas isso também, né? acontece Exato, tanto. muito. Aí eu ficava com vergonha, eu fiquei chateada. Porque eu falei, como que eu vou perguntar pra minha mãe? Porque minha mãe não teve, né? Então como que eu vou? E eu lembro que eu ia pra escola e eu não tinha levado a matéria. Eu não tinha levado, eu não tinha respondido. E juro pra vocês, eu lembro da sala de aula, eu lembro da professora. Olha como marcou Porque, tua vida. porque eu fiquei muito constrangida, porque eu tinha medo de magoar minha mãe pra eu falar disso. E daí, aí o que eu fiz? Eu lembro que daí eu conversei, fiquei enrolando tudo com a professora, daí a professora falou assim, então vamos fazer um jeito, porque daí eu contei pra ela. Chorando, dela sei. perguntou por que eu não queria mais ir pra escola, Porque você não queria fazer atividade. Ela falou assim, então pergunta pra sua mãe como foi esperar a sua chegada. Como mudou tudo. Aí eu cheguei pra minha mãe e perguntei, como que foi? Aí ela tinha uma Aí, história. entendeu? Pra gente mudar. Então, Porque é como um que processo foi? diferente, mas o mesmo Tal. processo, se a gente Ainda for bem analisar. que caiu a ficha dela, ela entendeu, porque no primeiro momento eu acho que ela queria abrir Entendeu? um buraco no chão, Sim. assim, e falava, putz, você precisa sair dessa agora. E E, aí daí ela ela- arrumou uma alternativa E boa foi pra aí você. que minha mãe contou a minha história, que ela foi me buscar em Marília. Ela falou assim, mas você veio dando trabalho de lá até aqui, Stephanie, eu já sabia que você ia dar trabalho, que logo que eu te peguei, você já deu trabalho, veio aprontando o caminho todo, a viagem toda. Então, tornou algo legal, engraçado, Sim, sabe? Foi uma atividade. É porque as atividades escolares tem muita discussão sobre isso rolando atualmente. sim. E o que eu acho muito importante, porque eu me incomodo muito que as pessoas falam, ai, que antes era raiz, hoje é Nutella. Aham. Mas é muito importante esse Nutella, porque Exato. tem muitas pessoas que tiveram traumas que não foram resolvidos exatamente por essa falta de tato. Porque nós temos vários formatos de família. Então, tem relatos de pessoas que passam mal desse jeito no Dia dos Pais, porque simplesmente nunca teve um pai presente. No dia que é pra você ir perguntar sim. pro pai, a pessoa não tem uma figura paterna. No caso de crianças adotadas, no caso de crianças que têm duas mães, crianças que têm dois pais. Então, esse relato seu é super importante, mas eu acho que quando você conta pras pessoas, Exato. porque
Você lembra certinho, né? Você Eu lembra no lembro. detalhe, deve lembrar até do cheiro do dia. Eu lembro de tudo, assim, eu tenho o rosto da professora, sabe? Então, assim, foi algo que marcou mesmo. E eu sempre fui muito aberta pra falar sobre a questão da adoção, porque sempre meus pais falaram muito tranquilamente comigo, sobre adoção, sobre como que foi, todo esse período, o que aconteceu. Então, eu sei aonde eu nasci, tudo, sabe? Todas as pessoas conversam e perguntam pra mim, vai, tem curiosidade, né? Ah, você conhece seus pais? Como que é essa relação? Eu falo, não conheço, gente, eu não conheço, mas tá tudo bem. Ainda mais muda muito o nosso pensamento depois que a gente se torna mãe, né? Sim, total. É incrível, incrível. O que mudou no seu pensamento em relação a isso depois que você foi mãe? Porque, assim, quando eu soube, né? Então, minha mãe tinha me dado, digamos assim, né? Era o que eu tinha em mente. Minha mãe tinha me dado e tá tudo bem. Nunca teve, assim, não que eu negasse alguma coisa, mas pra mim nunca toquei no assunto. Aí vem o questionamento. Quando eu me tornei mãe, que eu vi as responsabilidades, que eu via tudo que aconteceu, eu entendi. A gente acaba entendendo por que a mãe acaba dando Rola uma filho. empatia, né? Total. Você entende, sabe? É totalmente outra coisa. Você fala assim, ela pensou no filho. Ela pensou no que seria melhor pro bebê. E isso é uma coisa que eu sempre falo. Que tem mães que falam, eu não sou uma boa mãe. Eu falo assim, você é a melhor mãe que o seu filho poderia ter. Sim. E você tá fazendo o melhor que você pode fazer, né? Exatamente. Mas que bom que esse paradigma vem sendo quebrado, né? Ainda existe algumas famílias que têm receio de falar, né? Porque parece uma coisa meio de teledramaturgia ainda, filme, né? Aquela coisa, nossa, com uns 20 anos, eu preciso te contar uma coisa, eu não sou o seu pai, não sou sua mãe e tal. Não, hoje não, já tem-se uma cultura de... Desde quando começa a ter o entendimento, você já vai passando isso para aliviar essa carga. E tem que ser sincero mesmo, Com né? certeza. Não dá para esconder, não dá para pensar que é até estranho para a gente pensar hoje que muita gente talvez nunca tenha descoberto que era adotado. E eu vou te contar, e tem histórias que E não... não tem? Porque tem mãe que veio me procurar e falou, eu tenho uma filha de 20 anos e ela não sabe. Então, Como eu vou morro de resolver medo. isso agora? Cara, E é olha uma que coisa loucura. que eu falo assim, porque assim, imagina, você nunca contou pro seu filho, aí acontece alguma coisa lá na frente, precisa de um exame de sangue, precisa de uma doação. Não, Como que você vai contar naquele momento? Já é um momento delicado. Exato, são todas as coisas, não só pensando nisso. Mas lá na frente de alguém da família, vem e conta, sabe? Daquela reviravolta. Porque aquilo não é uma mentira. Vira um dramalhão. Não é uma mentira, mas é uma omissão gigantesca, né? E adoção é um ato de amor, Totalmente. gente. Então não tem o porquê ter vergonha, não tem o porquê ter medo de falar. É o modo como sim você tem que falar, entender, procurar ajuda. Se você não consegue conversar com seu filho, procurar ajuda. De um psicólogo, de um psiquiatra, de um professor, que seja ali, né? Que esteja no ambiente familiar ali com a criança, que a criança se sinta segura. Mas é importante, sim, a gente falar. Pra criança se sentir segura realmente, com todas as coisas. Porque começa... teve uma mãe que me procurou, e ela me procurou de madrugada. Então eu já Auge do desespero. Era auge do desespero. E ela veio contar a história dela pra mim. E ela contou e ela falou assim, olha, Stephanie, eu não sei o que eu faço, porque o meu filho, ele tá querendo saber sobre a minha história de gravidez. Porque eu não tenho foto grávida, porque eu não sei o quê. E como que eu vou contar? Eu falei que eu tava viajando quando eu tava grávida e voltei. Tirou foto e é isso. Enfim. E ela falou assim, eu tenho muito medo que isso lá na frente me prejudique com a relação com ele, porque eu tenho uma relação muito linda com o meu filho, enfim. Aí eu falei pra ela, olha, primeira coisa, né, você tem que escutar, independente, assim, né, porque é o acolher. Eu escutei, eu conversei com ela. Eu falei pra ela, olha, procure ajuda de algum psicólogo que possa te orientar. Eu falei, sempre que você quiser, eu tô aqui à disposição pra conversar com você. Mas um profissional pra te dar o suporte. Com certeza. Você não pode chegar e falar pra ela, faça isso, faça aquilo. E é um peso muito grande. Eu falei, mas conversa com o psicólogo, ele vai te orientar o melhor modo que você pode conversar com o seu filho. Talvez você passa com um psicólogo, talvez o seu filho passando junto também com um psicólogo, até você chegar com esse assunto e trazer... Porque se vocês têm uma relação tão linda, né? Então isso pode fortalecer. Confia na relação, né? Exato. Só que outra coisa que eu quero saber de você também, porque em conversas com psicólogas de entrevistas que a gente já fez, chegamos em alguns pontos de às vezes, pessoas que acreditavam que estavam preparadas para adotar. Porque do mesmo jeito que ser mãe biológica é um processo...
a adoção também é um processo. E ela contou que ela trabalhou como psicóloga de escola por vários anos. E ela disse que várias vezes acontecia, por exemplo, a família tinha uma criança biológica e uma criança adotada. Aí as duas crianças aprontavam na escola, como toda criança apronta na escola. E ela começou a perceber em várias famílias a tendência de assim, ele deve ter puxado isso da família dele. Ou chegava na escola e já achava que era o filho adotivo que tinha começado e ela chamou essa família para conversar sério e falou: olha, você tá justificando as atitudes que a tua filha comete e você tá querendo colocar justificativa porque veio de alguma história que você não sabia. Então esse é um ponto muito forte também, né? Você já conversou com pessoas que estavam pensando em adotar? Já. Para conversar sobre isso? Me procuraram para saber como que foi na minha infância, porque eles têm a curiosidade, né? Como que vai ser lidar com uma criança, né? Porque é exatamente isso como você falou. Quando você está grávida, você tem toda uma preparação. Tem 9 meses. Sim, é para isso, pra né? você entender, por mais que você não aceite a gravidez, por mais que a mãe não queira, né, ter o filho ou como que vai ser, mas ela tem todo esse preparo. Quando você adota, a mãe ela passa por todo esse processo ali, mas só na pesquisa, sem ter aquele contato. Então, gera mesmo essa insegurança muito maior. E quando chegou, eu falei assim, agora chegou, tô Sim. cuidando. Então, muitas pessoas me procuram exatamente para saber como seria para conversar, para entender essa maternidade, para quem conversar, com quem conversar. E é aquilo que eu falo, a rede de apoio. É a melhor coisa, independente, para filho adotivo, o que for. Não, e não é família necessariamente rede de apoio, né? Rede de apoio, pesquisa, veja com quem adotou, como que tá sendo toda essa relação, como que Histórias pode ser para parecidas. você. Isso, e se abra mesmo. Em frente, tente entender os seus medos. Tá tudo bem, Sim. você pai, você mãe ter medo. Se você não tiver nenhum medo, aí que tá estranho, né? Exato, exatamente. Né? E hoje a gente tem tantas formas, né, de encontrar os nossos pares de problemas, né? Sim. As nossas tribos ou pessoas que É. estão passando pela mesma situação, né? Ainda bem, né? A tecnologia Com nos certeza. trouxe essa oportunidade, né? Você fala com gente do mundo inteiro que pode estar passando por uma situação igual a sua. E só retornando a uma coisa que você falou também, que é muito forte, né? Isso que você falou, que quando tua filha nasceu, te bateu aquela sensação, puxa, ela é meu sangue. Ela né? é meu sangue. E o que aconteceu comigo e com outras pessoas que eu conheço, tal, que, por exemplo, não tinham os pais mais, no meu caso, quando meu filho nasceu, meus pais eram falecidos já. Sim. Te dá essa sensação da continuidade da família, da Exato. vida, da lei natural da vida, que você perde grandes amores, mas você ganha um novo amor. Então, é uma avalanche para qualquer pessoa. Imagino para você que já tinha uma história, trouxe né? tudo isso Sim, também, né? Sim. Foi. Assim, pensando nisso tudo, eu olhava pro olho dela, assim, e eu lembro muito bem, que é uma frase que eu sempre repito até hoje, eu e a Malu, que é pra sempre e ela fala juntas. Que foi a frase que eu falei quando eu tive o pico mesmo dentro do hospital, eu chorei, eu entrei em desespero, porque a enfermeira era o último dia. Na verdade, assim, eu tinha que ficar 3 dias, que é a cesárea, só que o meu leite não desceu por causa de todo o estresse que aconteceu. Então, eu tive que ficar mais mexeu um com dia. tudo, né? Aí, pedindo pra eu ficar mais um dia. Então, só que minha filha já tava de alta. Só que ela podia ficar comigo. Só que imagina a minha insegurança. Já tava pensando na cabeça. Não, se ela for embora e eu ficar aqui, quem vai cuidar da minha filha? Não, eu tenho que fazer esse leite descer. E tomava garrafas e garrafas de água. Então, tava toda aquela pressão. Eu já tava criando toda uma pressão. Não, e pessoas em cima. que falam, não, mas é natural o processo do leite. Quando eu tive a minha gravidez, esguichava. Então, assim, esses comentários Não, que... e ficava. E Não daí, ajudam em nada, É. né? E daí falava assim, não, porque ainda, né, da questão da amamentação, de rachar, de tudo isso. E eu olhava e falava assim, não, mas não tá rachando. Então, como que tá? Sabe? Umas coisas assim. Então, você entra numa paranoia mesmo. Se você já está com o emocional abalado, nesse momento, só tende a abalar mais, né? Com todas essas Sim. informações. E eu lembro desse momento, quando eu peguei a Maria, eu olhei no olho dela e falei pra sempre juntas. E até hoje, quando ela olha no meu olho, é o mesmo momento. Eu volto e eu relembro. Olha que legal. Que cria aquele... A conexão vínculo. criada. O Exato. vínculo Mas mesmo. uma conexão criada por vocês, né? Total, que foi aquele momento que foi o que acalmou. Tanto que ela tava chorando desesperadamente. E a hora que eu falei isso, ela parou. Ela parou e olhou assim, ó, no meu olho. Daí ela veio pro peito, daí foi que acalmou. E você tem vontade de adotar? Eu falo, eu vou adotar.
Eu tenho muita vontade, muita vontade. Eu quero muito adotar. De E, verdade. e daí seria... Eu fico imaginando, eu tô viajando aqui escutando Sim. sua história, porque eu tô achando muito lindo. Você poder passar a sua experiência pro seu filho, né? Com certeza. E a criança desde sempre já sentir essa identificação, né? Por ser um assunto que você domina e que... Porque em muitos casos não tem como, né, ter essa conexão direto sempre. Às vezes você encontra alguém com uma história parecida e representatividade em todas as esferas é muito importante, né? Muito, muito. Eu falo assim, eu quero muito, eu não vejo a hora de poder adotar. Aqui, infelizmente, né, é muito difícil no Brasil, demora muito. É burocrático, né? É burocrático. Demorado. Mas eu falo, se Deus quiser, até o próximo ano, fim do próximo ano, eu quero entrar pra fila da adoção. Eu quero muito um menino. Se Deus quiser, Deus vai mandar um menininho aí pra mim. Mas tô aguardando. Eu quero passar por essa, não essa experiência, mas estar presente na vida, sabe? Da criança, entender também esse lado, né? Esse outro lado, para que eu possa ajudar mesmo. Eu acho que é uma experiência de vida. Receber, devolver aquilo que você recebeu, de certa forma, né? Exato. Eu falo, tem um lar aqui, né, próximo de Sorocaba, onde eu frequento, que é um lar de adoção. E cada vez que eu vou, eu falo, a gente tem vontade de vir com 5, sabe? Então, e eu lembro uma coisa que me marcou muito, fugindo um pouco do assunto, mas é o mesmo assunto. Com certeza, pode falar. Eu lembro que o meu pai, uma vez, quando eu era criança, era uma fase que eu e minha irmã, que eu tenho uma irmã mais velha, ela também é adotada. Tá. E eu lembro que era uma fase de rebelde nossa, sabe? E a gente foi fazer uma ação da empresa do meu pai no lar de adoção. E eu lembro que tava todas as crianças brincando, tudo, não sei o quê. E eu acho que eu tava em torno de uns 7, 8 anos. A menininha pegou na minha mão. Eu tenho até hoje, assim, o rostinho dela. Ela pegou na minha mão, ela segurou, ela olhou no meu olho. Ela falou assim, me leve embora, por favor. Eu prometo que eu vou me comportar. Nossa. Mas muito forte, a né? partir daquele dia, eu falei assim, eu vou adotar. Eu falei, eu vou adotar. Quando eu for mais velha, eu vou adotar. E eu me propus a falar sobre adoção, sempre. Sempre. Não ser a voz das crianças, mas falar mesmo, para que as pessoas entendam, porque muitas pessoas têm medo da adoção, né? Sim. De como adotar, por ser exatamente isso, e né? assuntos tabus. A história que vem da criança, de como vai ser, enfim. Tem muito disso, Não, muito. e você já ajuda muito, porque você contar a sua história e que o pouco que a gente ficou sabendo já é tão impactante, porque as pessoas acham que assuntos tabus, se você não falar, vai ser resolvido, né? Exato. A gente teve o Setembro Amarelo agora há pouco, por muito tempo o tema suicídio era proibido, porque as pessoas encaravam como um incentivo. Sim. Só que você esconder os assuntos é a pior parte, né? Exato. Então, compartilhar histórias, e sempre vai ter alguém que vai escutar e vai falar, eu me identifico com isso, né? Com certeza, pessoas que escutarem agora a sua história mais uma vez, Sim. vão se identificar. Não, e ouvir o que ela ouviu, né? Até a gente que não estava vivenciando Eu fiquei arrepiada esse agora. momento, a gente se sensibiliza, Muito forte. né? Porque Sim. você olhar, né, toda a pureza de uma criança, ela olhar para você e falar isso, ela tá falando com o coração, Com o coração. mesmo, né? Porque ela realmente tá sentindo falta daquele aconchego, ela quer ter uma família, ela quer estar perto de alguém, ela quer ter aquela proteção. Isso é muito forte, né? Então, muito. e aí é um negócio que você carregou a vida inteira também, né? E que bom, tomara que você consiga o mais breve possível realizar. Se Deus quiser. E Esté, Legal. agora com o Maternando, que você criou daí o Maternando para falar de várias questões, você foi se envolvendo em outros assuntos. Como que é o conteúdo do Maternando? O Maternando, eu gosto, assim, na verdade, eu falo que o Maternando eu criei pra eu aprender cada vez mais sobre o mundo materno. Porque o Maternando ele foi criado graças a, né, não graças, mas assim, devido ao Baby Blues, porque o que aconteceu? Quando eu toco depressão pós-parto, eu não sabia o que eu tinha. E foi aí que eu pesquisei. Aí foi aí que eu descobri o Baby Blues. Que existia o Baby Blues. Só que existia assim, o Baby Blues é isso, 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 isso. Não tinha relatos. Eu falo, cara, relatos. Tá. Porque texto você vai saber, você vai entender. Mas eu Sim. quero saber como a pessoa passou. Ela passou, como que foi a cura pra ela, como que ela tratou, como que ela passou esse período. Eu falei, quer saber? Eu falei, eu vou criar o Maternando. Eu falei, eu quero fazer isso. Eu quero trazer... ouvir pessoas. Exato. Eu quero ouvir pessoas. Eu quero trazer o conhecimento. Porque ler, você pode pegar, você vai pesquisar, vai aparecer pra você Sim. na internet. Mas e os relatos das pessoas? Você colocar 10 que é mães onde nessa você mesa. se sente acolhido. Claro. Que é ali que você consegue entender. E daí foi que eu criei o Maternando para eu trazer isso. Então, a maioria dos debates é alguém que me sugeriu, porque tinha curiosidade e não sabia. Sim. E alguma das minhas maiores curiosidades, como mãe.
que eu precisava entender, que eu queria saber. Eu falei, se é a minha curiosidade, vai ser curiosidade de muitas outras mães, de muitos outros depoimentos. Porque tem muitos assuntos, né? Muitos. Você vai usando essas histórias reais Sim. e isso vai gerando conteúdo. Na verdade, é um grande ambiente, o Maternando, pelo que você está falando, é um grande ambiente colaborativo, onde todo mundo ajuda a construir Exato. o que tem ajudado a construir, e a cada vez mais ele vai ampliando aí a sua ação nesse universo materno, é isso? Perfeito, é exatamente isso. Então, às vezes, são relatos de mulheres, de pais que eu recebo, que daí vai para a questão do podcast, ou como também, quando eu tinha a gravação do programa, que devido à pandemia eu tinha parado das gravações, mas pretendo retornar agora. Mas são todos, assim, ou são dúvidas minhas, a maioria das pessoas que me mandam. A maioria, que, eu tenho dúvida sobre isso, como que eu vou fazer, como que eu vou lidar referente a isso daqui. E daí a dúvida de um serve para vários outros. E daí fala assim, gostei desse tema, você não consegue fazer sobre esse outro tema agora, que eu quero saber? Legal. Eu falo, não tem problema E nenhum. a gente não precisa ir muito longe para nenhum assunto ser tratado. Há pouca geração atrás, você não tinha, a sua mãe não falava como que você tinha nascido, o que tinha acontecido, como foi o processo. A gente que é de geração diferente, não teve essa conversa, né? Não, como era pra sua mãe, o que ela sofreu pra cuidar de você, o que ela teve que abrir mão. Eu só sei que eu nasci com o cordão umbilical enrolado no pescoço. Já chegou causando. Já É a chegou. única Mas foi essa informação que eu informação. tenho, né? E assim, e se fosse também procurar um relato assim, puxa, eu preciso de uma foto da minha mãe grávida, não tinha, porque não é assim, não existe costume. né? Exato. Exatamente. E assim, também, e aproveitar e dar voz para essas pessoas, né? Então, por isso que eu falei, alguns dos relatos que eu recebo são pessoas que não têm coragem de contar para outras pessoas. Então, eu faço, né, como se... realmente, eu passo o relato como se fosse a minha história, eu contando. E teve, né, pessoas que falam assim, que bom poder ouvir. Sim, eu consegui eu já me mostrei ouvir. vários vídeos seus pra minha mãe, porque a minha mãe, ela teve uma gravidez de risco. E totalmente de risco. Pra você ter noção, ela emagreceu na gravidez. Ela só ficava deitada o tempo todo. E ela escutava de pessoas da família a seguinte frase que eu odeio. Hoje, quando eu escuto alguém falando, a pessoa não precisa nem ser conhecida minha. Eu mergulho na conversa e falo, não fale isso. Que a gravidez não é doença. Nossa. Gravidez não é doença. Só que não quer dizer que uma pessoa não esteja passando muito mal. Ela tinha uma coisa lá que acontece, não vou citar nomes porque senão eu vou falar besteira. Sim. Mas acontecia assim, uma pessoa em 1 milhão, negócio assim raro que aconteceu com ela. E ela não tinha, né? Ela tinha livros, mas assim, não tinha rede social, não tinha internet com facilidade. Então ela sofreu muito, porque as pessoas simplesmente não entendiam. Falava, você não tá feliz de estar grávida? Por que você chora? Porque ela não viveu a gravidez. A minha mãe acho que tem uma foto grávida da minha gravidez, porque ela se sentia péssima. E ela não tinha isso. Então hoje, como tem mais conteúdos, tem coisas que eu mostro pra ela que parece que ela se sente um pouco curada mesmo depois de tanto tempo, sabe? E daí você viu o quanto era difícil encarar esse processo sem poder escutar relatos, sem falar, a outra pessoa viveu a mesma coisa que eu. Eu acho que a Tata Werneck, no começo da gravidez, teve algo parecido, que ela tinha que ficar só deitada. Sim. E a minha mãe assistiu aquilo, o relato dela, e ela falou, era exatamente isso que eu sentia. E ninguém fazia ideia do que eu tava sentindo. Sim, até muitas pessoas ainda alegam, né, que a gente fala assim, que é os 3 primeiros meses, que é os 3 primeiros meses de risco, né? E aí fala assim, eu vi isso um dia e... Foi um moço que foi dar um susto numa moça que ela tava grávida. E a moça, eu tô grávida, eu tô de 2 meses, não se brinca com isso, porque, né, alguma coisa. E o moço falou assim, para, não tem nada a ver isso. Isso daí nem lembro o que ele falou, mas era uma brincadeira. Falou pouco, mas falou bosta, certeza. Exatamente. E é sério, gente, sabe? Então, são coisas, porque assim, você não conhece a história do outro. Você não sabe se ela já estava com uma descarga emocional, se pode ter alguma coisa, isso assusta. Você não sabe. Não sabe o que foi, né? O que antecedeu tudo aquilo ali, Exato. Né? Então, assim, alegar... Isso eu escutei direto na gravidez. Demais. Direto, que gravidez não era doença, que porque eu tava triste, isso era o que eu sempre quis. Eu escutei muito isso. A pessoa que tentou há muitos anos. Eu tentei 10 anos ter filho, não consegui, e você tá aí grávida e tá sofrendo, sabe? Tem tanta coisa que seria resolvida também com comentários. Você aprendeu a também parar de ouvir tantas opiniões nesse seu período que ainda continua agora, não só na gravidez, Muito. mas agora você como mãe, né?
Porque escuto sempre o tempo chega alguém todo. pra dar uma aula, né? Chega. Principalmente eu que gosto, assim, não... Porque eu trabalho nessa questão do digital influencer. Então minha filha aparece, porque minha filha adora aparecer nos Não, stories. ela é sensacional. Aí alguém chega e fala, mas você tá fazendo isso, mas você tá fazendo aquilo, eu acho que não devia fazer isso. Aí eu falo assim, então, né? Mas ela tem mãe, né? A Se mãe você sou eu. mostrar a criança, você Eu tá errada. sei, Se você não exato. mostrar, você também tá errada. E é isso. É que o Os povo palpiteiros. gosta de dar palpite na vida dos outros, Exatamente. entendeu? E assim, falar que o que acha tá certo. Na verdade, cada um tem um timing, tem um sentimento, né? E muito me impressiona, né? Quando eu escuto, por exemplo, alguém chegar e falar assim, não, gravidez não é doença, isso é frescura do jeito que você tá. Porque a mulher, por si só, ela já... E eu não tenho lugar de voz para falar sobre isso, porque eu não sei como é que é a transformação no organismo de vocês, mas pelo que todas vocês Não, mas ter comentam... a noção já é excelente. O que acontece? Vocês passam por uma transformação hormonal absurda naquele momento que vocês passam da infância para a adolescência já. No momento da gravidez, que a grande maioria, 90% fala também que é uma avalanche também de atualização e de mudanças hormonais, Sim, não é isso? sim. Então assim, não dá para imaginar que as pessoas possam pensar que todo mundo vai ter a mesma... De repente, a sua mudança hormonal foi menor do que a outra, né? Beleza, mas vamos respeitar a outra que está passando por aquilo ali. E entender tudo isso é um negócio doido e, ao mesmo tempo, nessa ânsia de, entre aspas, ajudar as pessoas, mais atrapalham do que qualquer outra coisa, não é, É por isso que eu Stephanie? sempre falo assim, quando todo mundo fala assim, mas é a rede de apoio. O que é rede de apoio para a maternidade, do pós-parto? Eu falo, a rede de apoio não é você chegar lá e você ficar falando, conversando, querendo pegar o filho. Rede de apoio é o que você chega, você fala assim, às vezes tem uma louça pra lavar, você lava pra mãe. Às vezes tem uma roupa pra lavar, você lava. A filha, às vezes a mãe não quer que você fique com o filho, ela só quer que você venha pra ajudar, pra fazer... Tá acabando a fralda? Compra as fraldas lá pra Quer ser ajudar, rede de vai. apoio? Entendeu? Seja rede de apoio. São essas coisas. Então muita gente fala assim, mas a rede de apoio é só conversar. Não é só conversar, é ter essa questão que você pensa e fala assim, putz, ela acabou de ter bebê, eu vou passar na frente da casa dela, eu acho que eu vou deixar uma sopa pra ela, pra não se preocupar com a janta. São atitudes que você pode ter, do que você ter essa questão, entendeu? É você pensar nisso, porque eu falo, porque muita gente pensa nessa questão do comentário, e sempre faz um comentário, que eu falo assim, às vezes seu comentário pode ser maravilhoso. Você tá pensando da melhor forma possível e você quer ajudar a pessoa, mas às vezes, no momento que ela vai receber aquilo, não é o melhor momento pra ela. Você entende? Sim. Então pode ser sim até uma verdade do que você possa estar falando para a mãe, mas aquele momento não é. Ela não tá precisando O ouvir que é diferente aquilo. de levar informação. Porque, por exemplo, o maternando, ele leva informação. Tem muitas coisas que eram feitas antes e que não devem mais ser feitas hoje. Sim. E daí é legal as pessoas terem acesso a conteúdo, a aprender, olha, isso eu posso fazer diferente, não sei o quê. Mas geralmente, ou é aquele comentário, gente, nossa, nas crianças que nasceram na minha família, eu escutava direto, nossa, fui na casa de tal visitar, tava com uma cara horrível. Não sei, não me serviu nem o quê. Eu ficava tipo, gente, pelo amor de Deus, não era nem pra você ter ido. Então, quando eu tive a Malu, eu lembro, até hoje tem até um dos vídeos que eu relato sobre isso, que falavam assim pra mim, nossa, mas você tá de pijama ainda? Seu marido vai chegar daqui a pouco, você tá de pijama? Você não arrumou a casa? Ai, mas Você aí não quando fez tá a mãe, não nada? tem licença poética pra mandar Aí a merda? Fez assim, você fala... Porque porque acho que então, devia ter, né? Você fala, então, né? Então, é assim, sabe? Aquela cobrança ainda. E fala assim, não, e juro, eu cheguei a escutar ainda. Eu falei assim, depois seu marido te largar, não reclame, viu? Nossa, gente, eu tenho medo. De assim. mulheres. É por isso que eu falo, de mulheres. inferno. Mulher Então, mas, fala para mulher. Que inferno. O que eu já ouvi de histórias também, né? Aliás, acho que essa pessoa que eu conheço vou até indicar para participar do Maternando também, que é um amigo que também. Diz que um dia ele chegou em casa, a esposa, aos prantos, chorando. Eu não sirvo pra nada, eu só faço tudo errado, eu não faço que nada dó. certo, não vai dar certo, eu não sou uma boa mãe, não sei o que. Aí ele falou, mas o que tá acontecendo? Ele falou, ela demorou pra falar, né? Daí a hora que ela se abriu, falou assim, não, é que a tua mãe veio de manhã e falou pra eu fazer assim, assado. Aí eu comecei a fazer tal desse jeito, aí minha mãe veio à tarde e falou que falou que não, era que de eu tinha outro. que fazer de outro jeito. Ai, mas é. E é uma sequência, ela falou, e não hoje foi um dia, mas faz 15 dias que elas estão falando isso pra mim, e eu não sei mais o que eu faço, acho que eu não aprendi nada, eu sou muito Eu não burra sou pra uma ser boa mãe. Olha o que ela falou, eu sou muito burra pra ser mãe. Ai, gente, que então dó. você vê, e daí o que ele fez? Ele teve bom senso, ele chegou e falou assim, ligou pra mãe e falou, olha, mãe, você está proibida de vir aqui em casa nos próximos 10 dias. Se vier, você não vai dar um palpite. Ligou para a sogra com a maior delicadeza da mãe, olha, por favor, sua filha está acontecendo isso.
segura a onda também, porque ela tá mal, porque... Não, mas a gente tá falando pra ajudar, porque sempre vem essa coisa de tô falando pra ajudar. E você não quer receber ajuda. Eu acho que até Exato. vira um quadro lá no Maternando, você Sim. pode fazer, nossa, eu tô falando pra ajudar. E o que você não deve eu só falar tô pra ajudar, falando, não é isso? Nossa, é exatamente isso. Pra você ver, assim, eu lembro da questão da amamentação, que o pai da Maria estava, né, e eu tava amamentando, e daí veio com toalha pra cobrir o peito. Falei assim, imagina, você fica mostrando o peito pro seu marido Ai, que enquanto você tá inferno. amamentando? E depois, como que vai ser? Depois... Ai, Eu falei, gente, mas eu fico... A gente pensa nisso. Então, pra você ver que Meu nível, Deus. sabe? Assim, e são pessoas novas. Não, e você vê como é Por isso que eu importante a falo, rede como de vai apoio. passando... De geração pra Porque- geração. Porque, Entendeu? Walter, imagina esse seu amigo, se ele fosse um idiota, ou aqueles caras que, tipo, a minha mãe criou 11 filhos. Ela sabe o que ela tá falando. É. Você devia escutar, porque a sua mãe criou só 2, porque daí às vezes acontece isso. Tem. Isso me lembra, parece piada, mas diz que é uma história real essa. Que a mulher falou assim, não, hoje eu vou fazer pernil do jeito que a minha mãe me ensinou. Aí ele falou assim, que legal, o que tem diferente no pernil? Ó, você pega o pernil, você corta uma fatia aqui da frente, uma fatia do fundo e põe na panela de pressão. Ele falou, mas o que é? Falou, tem que ser desse jeito, senão não funciona. Beleza, passou, um dia foi a sogra fazer lá na casa e tal. Vamos fazer o pernil? Só não quer fazer? Vou fazer. Aí cortou a frente, cortou a parte de trás do pernil, colocou na panela de pressão. Mas por que a senhora faz isso? Porque a minha mãe me ensinou assim, que era a avó da esposa já. E um dia encontrou com a avó, falou, nossa, olha, a senhora passou pra filha e pra neta, tal, ela faz do mesmo jeito. Por que é que a senhora faz assim? Porque a panela de pressão que eu tinha era pequena, não cabia inteiro o pernil. Eu tinha que cortar um Não tinha pedaço nada na a frente. ver. Você tá entendendo? Então, É assim, assim. aquilo vai se tornando uma Exato. verdade, vai passando de geração E pra você nem geração sabe. e as pessoas Não, vão, e vira um vão lance, você tá repassando. fazendo errado. Se a sua panela de exato. pressão é grande, foda-se. Se vira. Por que tá fazendo assim? Porque alguém me falou que é pra fazer desse jeito. Cara, isso é demais. E é exatamente assim pra todos os comentários, sabe? Sim. Então tem muito disso. Eu falo, gente, olha, se possível, não comente. Guarda pra você qualquer informação, seja boa, seja ruim, guarda. E se sabe que vai abrir a boca, então nem vá. Se é palpite, nem vá. Nossa, eu Melhor sou um coisa. pouco impaciente. Deveria ter um teste na porta da casa, não É, deveria? cara. Sensacional. Olha, você vai participar agora do quiz Noção Sem Noção. Vamos ver se você vai ter a senha pra entrar ou não. Exatamente. Vamos ver. Se a catraca vai travar você ou se vai deixar você Porque entrar. eu juro, era cada coisa assim que eu falava, gente, não é possível. Esté, eu tinha uma veio aqui pra professora falar. que eu sou um pouco irritada. Eu sou um pouco irritada. E a gente tinha uma personalidade muito parecida. E a gente conversava muito na época do ensino médio. E ela falou, Bruna, quando eu virei mãe, eu fiquei muito pior. Porque daí as pessoas falavam as coisas pra mim e eu respondia sem filtro. Sim. E eu tenho esse medo. Porque eu vejo também. coisas que aconteceram com você, que aconteceram com o Walter. E aquilo já me corrói. Aí eu fico falando, gente, eu vou precisar, não sei, de um tratamento, eu acho. Porque vai acontecer isso. Mas se você fizer alguma coisa que você não esteja sendo natural, você vai contra os seus princípios. É, isso Você é vai- importante mesmo. Você vai jogar totalmente contra quem é você. E aí você vai fazer uma coisa para agradar as pessoas e vai estar se desagradando. Não, e daí é uma você sabe que merda, vai acontecer né? isso com o tempo, né? É. Uma hora a fatura chega para você mesmo. Chega e daí da pior você vai forma, né? falar um basta. Porque eu fico escutando vocês falando e absorvendo, né? Porque eu não vivi as experiências que vocês viveram. Talvez um dia eu viva, eu não sei. Mas, e vai ser diferente quando viver. Não, aí teve, por exemplo, agora é que eu comentei essa história aí de um conhecido e tal, mas comigo aconteceu o seguinte. O que acontece? Vai visitar a criança. Não é isso? Sim. Deve ter um monte de relato assim também, né? Sim. Vai visitar a criança, a mãe tá lá, passou a madrugada amamentando, trocando, às vezes a criança chorou. Coitada, ela tá lá com olheira, cansada, Sim. tal, dormiu um pouquinho, bem não, toca a campainha. Nossa. Aí a pessoa, naquela boa vontade de fazer a sala para quem tá chegando, vai lá, levanta. E aí a pessoa que não passaria no quiz da Noção Sem Noção, Sim. Ai, quer chega às acordar a 3 da criança. tarde e quer ir embora às 7 da noite. Exatamente. Não é? Gente. E aí, tá lá, a criança tá dormindo. Ai, que belezinha. Não, posso pegar? Não. Meu, já teve vezes, por exemplo, já aconteceu de visita chegar e eu chegar e falar assim: mas tá dormindo? Tá dormindo. Ai, bebê, vamos lá no quarto você dá uma olhada. Ai, que belezinha, né? Tá dormindo e tal. Ai, que vontade de carregar. Ai, queria Eu falei, tanto que ver o agora tá olhinho dormindo. aberto. dormindo. Que agora tá dormindo.
Mas tá tudo bem, tá? Então, ela não dormiu a noite inteira, tem que descansar agora, né? Mas vamos lá, vamos conversar aqui, eu tô aqui com você, vamos conversar, conversa comigo. Não é? Então... E deixa eu aproveitar e te perguntar uma coisa. Agora, Adorei. Deixa eu perguntar, como que foi a rede de apoio pra você, Walter, quando você se tornou pai? Porque a gente fala muito de mãe, e isso é uma coisa que eu sempre falo. Eu falo pra mãe, eu falo, gente, a gente tem que pensar na mãe, a gente tem que pensar na mulher, a gente tem que pensar no pai também. Sim. Então, uma curiosidade, como que foi pra você? Você trocava ideia com alguém? Você tinha essa rede de apoio? Com algum amigo, com alguém? Você sentiu esse preconceito, talvez, esse medo? É que o homem, ele tem uma rede de apoio que é mais engraçada. E aqui eu posso citar algumas pessoas, inclusive, né, o nosso chefe aqui, que o filho dele tinha nascido acho que 1 ano antes. E aí eu lembro que eu passei para conversar com ele, eu trabalhava na prefeitura na época, e eu passei para falar com ele e tal, e ele falou assim, puxa, se eu pudesse te dar um conselho agora, faltava acho que 1 semana, 10 dias para meu filho nascer, ele falou assim, eu vou te dar um conselho agora, durma bastante, porque você nunca mais vai dormir do mesmo jeito. E ele estava certo. Não acorde cedo de maneira desnecessária. Porque isso, tudo bem, né, mas a responsabilidade, né, não te deixa ter mais aquela tranquilidade, que essa é uma coisa normal. Uma outra coisa, para a mulher, desde o primeiro sentir daquela movimentação, aquela mudança, ela já tá se que preparando. Você nem fez o teste ainda, mas você sabe que tem alguma coisa diferente já. Você já está vivenciando aquilo lá. O homem mesmo que ele põe a mão, sinta mexer, chutou, olha, viu lá, olha, mexeu. Putz, a ficha cai só quando nasce, né? E tem umas barrigas que você vê o pé, a mão. O desenhinho, né? Você empurra, né? Mesmo que você veja tudo isso, só cai a ficha mesmo a hora que... o primeiro chorinho e você vê que saiu ali. Aí você se identifica, porque aí você acha algum traço seu, essa coisa que eu falei de continuidade da vida e tudo mais. Então aí cai a sua ficha como pai, nesse momento. E daí quando você tinha essas inseguranças, você conseguia conversar com algum amigo seu sobre inseguranças? Então, na verdade, o que acontece? Eu acho que algumas pessoas, eu acho que você acaba criando isso inconscientemente, você cria essa personalidade do pai, né? Então eu lembro muito do meu pai, lembro muito da minha mãe, então eu procurei daquela experiência pegar aquilo ali. Mas eu já ajudei muitos amigos que vieram me falar assim, falou, cara, o que eu faço agora? Porque, viu, minha esposa só dá atenção pro meu filho agora. Tem isso. Falou, cara, bem-vindo ao clube, vai ser por um bom tempo assim, agora vocês vão ter que encontrar uma nova forma de um ou outro se entender. Né? Então, assim, ao mesmo tempo que você tem que entender que ela tem que dar maior atenção para o filho e ele precisa de maior atenção dela, vai ter um momento que ela vai achar um ponto para te dar um tipo de entrega que não vai ser igual que você tinha antes de ter o filho. Que nada mais vai ser igual, que é um novo formato que não é nem para você nem para ela. Então, assim, e o cara chegando assim a falar totalmente transtornado com isso. Então... respondendo a sua pergunta, eu acho que foi muito mais de ver, né? Como eu sou o filho mais novo, então eu vivenciei um pouco disso com as minhas irmãs, com meu irmão, tal. Então você vai vendo como é que é a movimentação, além do exemplo dos seus pais. Sim. Mas falar que teve algum amigo que deu alguma dica, acho que um ou outro comentou aí como a história do durma bastante, que depois você vai ter um outro ritmo, tal. E é uma responsabilidade para a sua vida. Isso Mas é um peso muito grande, né, Walter? Porque a gente conversa no programa, a gente tem um patrocinador no programa da rádio que fala sobre problemas relacionados ao homem e o quanto realmente é difícil, porque não procura ajuda, os amigos não têm esse costume, né, de trocar essa figurinha sobre sentimento. Não, mas tipo, até cara, hoje eu falo frustrado. que eu vou no médico, alguma coisa e tal. Opa, mas o que você tem? Tá doente? Não, Não, porque eu que convivo com ele... exame preventivo, você tem que fazer, né? Eu que convivo com ele, eu convivo com um cara muito diferente, porque o Walter, ele se cuida, ele vai no médico, ele se preocupa com questões estéticas, ele é uma pessoa normal. Sim. Só que tem várias vezes no ambiente de trabalho que a galera zoa ele e eu fico, gente, pelo amor de Deus, vocês saíram da 5ª série, sabe? Tá todo mundo adulto, conversem, todo mundo tem que se cuidar, não é ir no médico quando tá morrendo, porque daí morre mesmo. O pessoal fala, mas qualquer dorzinha você vai no médico, mas não é qualquer dorzinha. Eu não sei que dor que é. Exatamente. Você aprende a diferenciar o que é uma dorzinha e o que é, opa, isso é estranho. Ele não vai não é aquele sem noção que vai no pronto-socorro todos os dias, mas... Exatamente, porque, né? olha, você perguntou pra ele tentou buscar na memória e não achou. E o filho do Walter tem 12 anos, 12 né? anos, A gente nem tá falando de um negócio assim, os meus pais.
Sim. É outra realidade. Esté, a gente amou conversar com você. Obrigada Aulas mesmo. hoje. Já vai ter que fazer um Maternando 2. Ai, eu Ou ela vai ter tem que vários criar um assuntos. Paternando agora. Paternando, Muito com bom. certeza. Pra mim foi incrível esse bate-papo, porque eu aprendi com os dois. Excelente. Legal. Show de bola. Muito Stephanie. obrigada, eu Obrigado, adorei, viu? adorei. Adoro conversar com vocês. A gente Sempre é uma gostou risada muito. muito boa. A gente E gostou sempre muito. aprendo com vocês também. Valeu, agora fala como Pra para as pessoas acompanhar encontrarem e o tudo Maternando, se o programa vai voltar, seu Instagram, fala tudo. Então, eu quero voltar, assim, com as gravações, porque eu adoro falar, né? Adoro contar relatos, falar sobre Sim. tudo isso. Mas hoje em dia eu estou no podcast, né? Que eu tenho o podcast do Maternando, nas principais plataformas onde Procurem. passa o podcast. E nas redes sociais, só procurar Maternando, tá Stephanie. Vocês vão me encontrar, Stephanie Ercolim. É que é um nome meio difícil. Então eu falo assim, coloca Maternando. E aí Aí vai já aparece achar. a Stephanie, sou eu lá, entendeu? Fechou. Aí vocês me acham. Muito fácil. obrigada, Steph, foi muito Eu bom. que agradeço. Valeu, Stephanie. Obrigada. Obrigado você que acompanhou a gente também, ó. Próxima semana tem mais um café da manhã especial aqui no Breakfast. Até a Até próxima. semana que vem. Segue aí, hein? Breakfast. O seu morning show.